Boa noite a todos, boa noite, boa noite. Ai, meu Deus do céu, gente. Ai, meu Deus do céu. Olha, eu vou falar pra vocês, cara. Eu vou falar pra vocês. Mas é isso, né, gente? É isso. O que reflete Juca Vicente, lamentável. Mas é isso, né, gente? O que reflete fora de campo, o que acontece fora de campo, reflete dentro de campo. Não adianta o pessoal falar que o Fabinho Soldado blinda o CT. Não adianta, pô. Não adianta as pessoas falarem isso, velho. Não adianta as pessoas falarem isso. A bagunça que aconteceu ontem no Parque São Jorge é a bagunça que aconteceu hoje aqui na arena. É óbvio. Não adianta você reclamar de um Thales Magno que hoje novamente foi horroroso. Você vê o Thales Magno como titular, você quer dar um tapa na cara do Dorival. Meu amigo, o que está acontecendo com o nosso Corinthians? Empata com uma merda desse Vitória. Então, o Ademir, o time é ruim, pô. O Corinthians é ruim. Não tem condição de jogar dentro de casa e ganhar o jogo por 1-0. O lance explicativo do que é o Corinthians, do que é o Corinthians, é Breno Bidon e o Bidu se trombarem na lateral. A bola livrinha para um dos dois pegar a bola para ir para ataque. Os dois se trombam e a bola vai pro Vitória. É isso, pô. A bagunça administramente, né? A administração é uma bagunça. O Parque São Jorge é uma bagunça. Reflete em campo, pô. Reflete em campo. Não adianta, cara. Não adianta. O Corinthians está enganando nós mais do que o Tigrinho. Então, Juca, já não engana mais ninguém. Quando começa a tomar vaia depois do jogo, né? É porque não engana mais, pô. Vai na raça, vai na fé, vai na esperança. Para um time contra o Vitória, gente. O Vitória perdeu pro Santos semana passada, gente. O Santos foi muito melhor jogando fora de casa contra o Vitória do que hoje o Corinthians contra o Vitória, gente. Esse time estava jogando bem melhor no Paulista. O que houve com o time? Será que o problema da diretoria está influenciando? É lógico, o Fernando. Isso é evidente. Não adianta você falar que não influencia. Não adianta você falar que não influencia, cara. Quando era o ano passado que o time tava para cair e veio os jogadores e começou essa história de impeachment, o Memphis falou, pô, que não gosta desse tipo de coisa, desse tipo de zona. Entendeu? Não dá, pô. Não dá, de verdade, cara. Ganhou quem não assistisse o jogo. O X17. Coitados daqueles que estão agora 8 e pouco da noite tendo que pegar o metrô pra trabalhar amanhã, mano. Entendeu? É inacreditável. Você vê no Breno Bidon. O Breno Bidon jogando. O Garro toca a bola de primeira pra ele, ele enrola, ele fica enrolando, aí ele perde a bola. Você vê um Bidu que, desculpa, mano, o Bidu ainda passa, o Mateuzinho ainda vai, sabe? Mas é difícil, cara. É difícil você ter palavras pra falar. Coisa que tá na cara, mano. Tá na cara. Eu tô triste até pra eu transar hoje. Então. Mas... Ô, Ademir, não dá, mano. Não dá. De verdade, cara. De verdade, não dá. Obrigado por ser verdadeiro. Tamo junto, Juca. É o óbvio, cara. Não precisa ser verdadeiro pra você ver a bagunça que é fora de campo. Reflete dentro, cara. Reflete dentro. Dentro do CT você vê Thales Magno, uma íngua. Ô João,
Porra, tem gente que briga comigo falando que eu só reclamo. Mas não dá, cara. O primeiro lance do jogo foi do Thales Magno. Era só ele chegar e bater de primeira. O Robert, ex-jogador que tá de comentarista na Cazé TV, falou, mano, o cara já perdeu um gol com 2, 3 minutos de jogo. Era só chegar. O Memphis tocou pra ele de primeira, acelerando o jogo. Ele tentou dominar uma vez, ele dominou uma vez, ele dominou duas e perdeu a bola. Na pequena área, gente. De novo, Thales Magno, de novo. Ali já era pra estar 1-0 pro Corinthians, gente. Ali era pra estar 1-0 pro Corinthians. Mas não tem condição, cara. Não tem condição. Ramon Dias tinha arrumado o ataque, mas estragou a zaga. Dorival acertou a zaga, mas estragou o ataque. Então, Frank, aí... Uma coisa, eu já vou começar a primeira crítica aqui ao Dorival Júnior. A primeira coisa que eu vou já criticar o Dorival Júnior. Gente, o Dorival, faz o básico, mano. Faz o básico, velho. José Martínez, ele não é ponta. Olha o cruzamento que o José Martínez deu lá na camisa 12. Ele deu porque ele... Mas não é culpa dele, mano. Ah, mas não tem jogador pra isso. Faz o básico, mano. Não joga pelas laterais. Um time que é formado como... Que é montado pra jogar no meio. Desculpa, cara. Desculpa. Ah, mas são 7, 8 jogos. Mas, mano, já todo mundo tá avisando. Todo mundo tá avisando. Dá pra fazer um time jogar minimamente redondinho, igual era no ano passado, com esse time que tá jogando agora. Mesmo sem Yuri, mesmo agora o Ranieri agora machucou, não sei quanto tempo vai ficar fora. Mesmo com o Maicon. É só uma coisa que precisa acertar. O Thales Magno não pode jogar como titular do Corinthians, gente. O Thales Magno, ele não pode jogar. E olha que eu tô ainda deixando para não falar que ele não pode jogar mais no Corinthians. Mas ele não pode jogar mais como titular do Corinthians. Deixa o Hector Hernandes lá, junto com o Memphis. Põe o Romero e Memphis. Põe os meninos, o Guinegão que entrou na fogueira. Põe esses caras. Mas não põe Thales Magno para jogar. Todas as jogadas que o Thales Magno tentou, ele errou. Ele não teve uma jogada que ele conseguiu acelerar o jogo. Uma jogada. Vocês estão me acompanhando aqui, vocês podem falar, não, mas ele fez alguma coisa. E aí eu vou tentar puxar pela memória. Porque o primeiro lance do Corinthians, o Memphis deu de primeira para ele, na pequena área, o goleiro já estava saindo do gol. Ele consegue perder a bola do zagueiro. O outro lance da linha de fundo, ele consegue perder no X1, como diz agora atualmente, né, modernidade. No mano a mano, ele consegue perder a bola pro zagueiro. Tocar a bola, mano, no segundo tempo, que aí o Dorival cansou. Mas estava impedido, mano. Cara a cara com o goleiro, ele chuta, vai na trave. Mano, faz o gol. O atacante que se preze, ele não quer saber se tá impedido ou não. Ele faz o gol e joga pro VAR. E olha que ia pro VAR. Não tem condições de ter Thales Magno. Não quero nem falar com a camisa do Corinthians ainda. Mas não tem condições de Thales Magno no lugar do Yuri Alberto como titular. Não tem condições. A torcida tava pedindo já Romero. Desesperadamente. Romero. Vamos, Romero, entra, pelo amor de Deus. E aí o Dorival colocou o Romero. Mas aí ele errou, né? Tem que ser expulso do Corinthians, não sei quem é. Tem muita gente, ô João, tem que ser expulso do Corinthians. Mas é muita gente. Dentro ou fora de campo tem que ter muita gente. Mas muita gente, cara. Muita gente. O que aconteceu ontem, e eu não tô... Acabou acontecendo o que eu falei semana passada, na segunda-feira passada, no dia do impeachment do Augusto Melo. Está acontecendo a mesma coisa que está acontecendo no nosso país. A divisão. Uns é Augustete, outros é Stabilizete ou Tumazete. Está acontecendo no Brasil.
A divisão que acontece com Lula e Bolsonaro, foda-se se eu sou Lula, se eu sou Bolsonaro, eu sou Brasil. Mas estão acontecendo dentro do Corinthians a mesma coisa que está acontecendo no nosso país. A divisão. Teve comentários aqui no meu Instagram ontem, porque eu postando vídeos da bagunça de ontem. E um cara veio comentar: eu sou Augusto. Desculpa, cara. Se você é Augusto, ou Tuma, ou Stabile, você não é Corinthians. Você tá torcendo pra político. E você não tá torcendo pro Corinthians. Mas aquele do Romero dava também, então. Mas aí, aquele X17, ainda o goleiro tava fechando o ângulo, e a bola correndo pra linha de fundo. Mas a do Thales Magno não, mano. A do Thales Magno só tava ele e o goleiro abrindo o ângulo pra ele chutar. E ele consegue chutar a bola na trave. Ah, mas tava impedido. Não importa, cara. É bola na rede. Eu hoje tô com a depressão aleatória. Ademir. Essa semana, de segunda-feira, de votação de impeachment. Terça-feira, aquele joguinho mequetrefe do Corinthians contra o Huracan. Aí vai indo. Ontem, a bagunça que foi ontem, tropa de choque dentro do Parque São Jorge. E hoje foi uma das piores semanas para um torcedor do Corinthians. Uma das piores semanas. Eu nunca vi uma semana, mesmo com eliminação de Libertadores contra o Palmeiras nos anos 90, mesmo com rebaixamento em 2007, mesmo com perda de títulos para Sport na Copa do Brasil, sabe? Mas não se compara a semana que foi essa pro torcedor corintiano. Torcedor que não tem torcida por político. Torcedor que torce pro Corinthians, que quer o bem do Corinthians. O que nós vimos segunda-feira e ontem, infelizmente, cara, você não pode cobrar um time ganhar o jogo. Desculpa. Aí realmente o Ademir dá depressão, porque foi a semana toda só merda pro Corinthians. Só merda. Dorival tá escalando Carrillo e Martinez errado todo jogo. Então, Frank, eu já tô perdendo a paciência com o Dorival, cara. Por causa disso. Faz o básico, Dorival. Faz o básico. A zaga ainda tá beleza. Mateuzinho, André Ramalho, Kaká e Angilério Obidu. Mas no meio de campo, gente, você coloca Ranieri, José Martinez, Carrillo e Garro, o Losango. Não precisa de muito, Dorival. Não precisa de muito. No ataque você coloca Memphis e Hector Hernandes, ou Guinegão, ou Kaique. Menos o Thales Magno, cara. Porque aí já não é questão de opção. Aí já é ruindade. O Thales Magno, ele tá conseguindo ter o ranço que a torcida tem pelo Léo Maná. Porque o fundamento básico para um atacante é tentar pelo menos fazer chutar pro gol. E ele não consegue. Ademir, Dorival, ele tá querendo inventar. Infelizmente tem que fazer o básico, igual você tá falando aí. Então, mano, não tem muito. Todo mundo já tá falando isso, cara. Todo mundo que comenta jogo do Corinthians tá falando isso, mano. Que ele tá inventando. A gente pode até falar que nas últimas tava sem Garro, tava sem Memphis, tava sem. Aí ele poderia inventar. Mas agora, gente. Agora ele tem o Garro. Gente, no banco de reservas, o Corinthians, o Dorival deixou os dois camisas 10, os dois meio-campistas no banco. Garro e Coronado estavam no banco, com o Corinthians precisando ganhar o jogo.
Aí não dá pra defender. Ah, mas como eu disse, mas são 8 jogos ainda. Desculpa, não dá pra defender, cara. Você ter 2 meios de campo no banco de reservas e o Corinthians com dificuldade de furar o bloqueio da zaga. Desculpa, mano. Desculpa. Mano, eu sou mais um Ramon Dias mesmo. Não sei porque os caras mandou embora. Mas Dorival Júnior no Corinthians não dá. Então, Jonathan, é complicado você falar agora que o Dorival tá capengando. Mas o Ramon também, gente. É difícil, hein? Agora é fácil falar que eu tô com saudade do Ramon. Mas na hora que ele precisou ganhar pré-Libertadores, final de Sul-Americana, o Ramon também deixou a desejar. Tudo bem. Não tá jogando nessa morosidade que tá jogando hoje. Mas o Corinthians também. Gente, o Corinthians tomou 3 gols do Universidade Central, que eu nunca vi falar. Aí é dose, né? E tomou depois 3-0 do Barcelona de Guayaquil. Mano, não tá funcionando nada que esse cara tá fazendo no Corinthians. Então, velho. É porque ele tá inventando, Jonathan. É porque ele está inventando. Hoje eu achei que ele ia colocar o Garro já na primeira. Hoje eu achei que ele ia fazer o básico, que era colocar. Ele poderia colocar, sei lá, qualquer gente na zaga. Mas ele poderia colocar. Eu achei que ele iria colocar Garro no meio. Porque o Garro, gente, ele só funciona. Aí olha que hoje ele funcionou. Ele quase fez 2 gols aí. O Garro só funciona com 2 atacantes na frente. O Garro só funciona com 2 atacantes na frente. Esses 2 na frente é Memphis e Yuri. O Yuri tá machucado, beleza. Então você coloca um Romero. Você coloca um Héctor Hernandes. O Garro só funciona com 2 atacantes na frente dele. E ele pifando os 2 atacantes. Se não, amigo. Se não, não dá. E eu pensei que ele ia fazer isso já no começo do jogo. Quando eu vi ele de Ranieri, José Martinez, aí numa ponta o Thales Magno. Na outra ponta ele colocou quem? O Héctor Hernandes na outra ponta? E o Memphis no centro? Com Coronado e Garro no banco? Precisando ganhar o jogo? Desculpa, gente. Desculpa, não tem como. Boa noite. Quando eu falei que o Dorival não tá sabendo colocar o time em campo, eu não errei. Os caras estão perdidos, em posições erradas. Então a questão é saber colocar os caras nas posições certas. Então, RDG, é exatamente isso, cara. É exatamente isso. O lance do José Martinez tentando cruzar na direita. Ele jogou lá na camisa 12, do outro lado. É culpa dele? Pode ser, mas não é só culpa dele, cara. O pessoal tá vendo. O pessoal tá vendo que não tem condições de. O Carrídio lá na direita é uma coisa. O Carrídio lá na direita, driblando e cruzando, é uma coisa. O que ele fez contra o Inter só foi assistência dele, só foi cruzamentos dele. Mas o José Martins fazendo a mesma coisa é muito diferente. Carrídio lá na direita e o Mateuzinho por dentro. E o José Martínez lá na direita. É muito diferente. Mas ele tá tentando fazer. Todo mundo, sei lá, mano. Héctor entrou bem hoje, então, Franklin. Se você for querer comparar o Héctor do Thales Magno, aí eu concordo que ele entrou bem. Thales Magno tava totalmente perdido em campo. Então, RDG, eu não sei, mano. Eu não sei se as críticas como ele tá afetando ele, entendeu? Não sei, mano. Não sei. Mas não tem condição. O que ele fez sábado passado, o Corinthians era pra ter ganho. Na terça-feira acho que ele nem jogou direito. Mas hoje, cara, entrando como titular, jogou 70 minutos, cara. E o que o Thales Magno fez hoje, mano? E o que o Thales Magno fez hoje, jogando em casa? Não tinha nenhuma pressão pra ele. Saiu vaiado.
Vamos com vitória, pelo amor de Deus. Então. Hoje a única alegria vai ser a derrota do Palmeiras, mano. Então, Demir, já é a segunda semana seguida que acontece isso, né? Que os paulistas que ganharam foi Red Bull Bragantino e Mirassol. Pelo segundo final de semana seguido. O São Paulo tomou taca, o Palmeiras, se eu não me engano, estava tomando taca até agora há pouco. E o Santos tomou taca também. Olha, eu vou falar, viu? Tá difícil o negócio. O Garra diferenciado, porra, mano. Já na terça-feira ele já poderia ter entrado no começo do segundo tempo. Já na terça-feira. Mas alguém me entende? Aqui tá na live, me entende, mano. Sou mais o Ramon Dias, não sei porque foi embora. Foi campeão paulista com o Corinthians, porque mandaram o cara embora. Então, Jonathan. Mano, pesou, eu vou falar tecnicamente, né? Pesou muito as eliminações, né? As eliminações na Sul-Americana, que ele não consegue ganhar do Racing. As eliminações contra o Flamengo com 1 a menos, jogando em casa. Mas é o Flamengo, gente, desculpa, cara. O Flamengo não tinha ninguém no ataque, mano. Não tinha ninguém no ataque. Ele consegue ser eliminado com 1 a mais contra o Flamengo. Entendeu? O time que foi contra a Universidade Central, aquilo lá eu acho que foi a maior vergonha do ano. Foi perder, não ganhar descaradamente, sabe? Você via descaradamente que o time não tava nem aí contra a Universidade Central. Não estava nem aí. Aí vem aqui pra Arena e sofre pra ganhar de um time que tinha um moleque de 15 anos jogando, um cara de 120 quilos jogando, parecendo o Ronaldo em 2009, só que não era o Ronaldo, né? E depois tomou uma taca do Barcelona de Guayaquil na segunda fase. E aí você não classifica o time pra Libertadores. Aí no Paulista foi campeão. Só que assim, cara, o Corinthians, ele só foi campeão paulista, de verdade mesmo, no segundo jogo, por causa do Hugo Souza e por causa da torcida, que incendiou, botou fogo na arena. Mas foi campeão. Aí, perde do Huracan em casa, porque a desclassificação da Sul-Americana começou com ele. Perde do Huracan em casa, tomando baile do Huracan. Eu estava lá na arena, tomando baile. O Huracan jogou muito mais do que jogou na terça-feira agora. Aí contra o Fluminense, que foi a derradeira, tomou e era para ter tomado 3 do Fluminense dentro da arena. E o Corinthians, ele não é aceitável. Depois de tanta paulada, não é aceitável tomar 2 a 0 contra, quase tomando 3 de um time recém-montado do Renato Gaúcho, que é o Fluminense. E aí já era. Aí não dá mais. Esse Corinthians tem que melhorar mais. Então, Nathan, vamos ter 10 dias aí de paz, né? Vamos dizer assim, né? E a pausa pro Mundial, né? E o jogo contra o Grêmio agora vai ter que tentar fazer alguma coisa contra o Grêmio dia 12. Entendeu? Que também é um time horrível, mas porra, pra tu esperar, se nós não abrir do ele, é Série B ano que vem, hein? Então, Jonathan, é a mesma coisa do ano passado. Se o time não... Se essa diretoria, não sei nem qual diretoria mais, não contratar, entendeu? Porque eu vejo muita gente dizendo também
que o Corinthians deveria ter contratado no começo do ano. Aí poderia passar menos vergonha do que já passou e nós estamos em junho ainda. Agora, no meio do ano tem que contratar um ponta que saiba driblar, que saiba quebrar as linhas, como dizem aí no moderno aí que falam. Driblar o zagueiro, como o jogo de hoje. Faltou esse tipo de jogador. O Thales Magno era para fazer isso, né? Mas não consegue. Não tem qualidade para isso. Então tem que contratar. Tem que contratar. O Corinthians estava melhor com o Ramon Dias. Então o RDG tava melhor, mas assim, sei lá, mano. Agora é fácil falar que tava melhor com ele. Tudo bem, poderia, se ele não fosse demitido, ele poderia estar melhor porque conhecia os jogadores, entendeu? Mas só que é o que eu falo, gente. O Ramon Dias no começo também inventou. Igual o Dorival. Inventou muito. Só que aí ele foi esperto e olhou mais a fundo o elenco. E aí ele colocou os jogadores nos seus devidos lugares. Aí o Corinthians deu 9 vitórias seguidas. Mas no começo o Ramon Dias também inventou. Se inventou. Inventou muito. Franklin Tum é um safado, mano. Frank, se eu ficar falando aqui desses caras, mano. De verdade, mano. De verdade, o que aconteceu ontem. O que aconteceu ontem. Reflete em campo, mano. Eu já falei aqui, volto a falar. Reflete em campo, sim, cara. Reflete em campo, velho. Tem jogador, já ouvi aí, eu não sei quem falou, não lembro quem falou, desses youtubers aí, desses canais aí. Gente, jogador tá vendo, mano. Jogador tá vendo. Jogador tá perguntando pra jornalista o que está acontecendo. Jogador na concentração, ontem principalmente, jogador tá perguntando pra jornalista, ô fulano, o que tá acontecendo? Isso é verdade? É verdade que a polícia tá no Parque São Jorge? É verdade que tá entrando tropa de choque? É verdade que um quer tomar a cadeira do outro? Mano, não adianta, filho. Não adianta falar assim que o Fabinho Soldado tá blindando o CT. Não adianta, cara. Não adianta. Não adianta. Jogador liga o celular e começa a ver as notícias. Não dá, mano. Não dá. Eu só quero o Corinthians melhor, não tô nem aí pra quem é presidente. Então, Jonathan, mas se todo mundo fosse igual ao seu pensamento, à sua opinião, eu também, mano. Eu também. Tem alguns que são ressalvas, né? Acho que renovação e transparência já todo mundo viu que não dá, né? Não dá mais. Não dá mais. Só que eu já falei aqui em lives aí. Segunda-feira eu fiz uma live depois do anúncio do impeachment. Quem não viu pode aí ver aí que tá gravado aí. Gente, tem nego que tava com a faca e o queijo na mão pra fazer o Corinthians subir, mano. O Corinthians poderia não subir igual o Flamengo e igual o Palmeiras por causa da dívida. Mas poderia fazer o mínimo pra dar uma segurada, sabe? E tentar fazer o melhor. O nego tinha a faca e o queijo na mão, mas ele não conseguiu fazer. Ele não conseguiu fazer. Porque todo mundo aqui que agora mete o pau, fala. Quando teve a eleição, há 2 anos atrás, 70, 80% das pessoas queriam o que foi votado, quem estava como presidente. Todo mundo estava torcendo para ele. Todo mundo. E aí, o Corinthians de repente no Cidade Alerta, no Brasil Gente. Ontem estava tendo reportagem no SPTV como algo criminal, que tinha polícia, até porque tinha polícia dentro do Parque São Jorge, né? Então,
Aí eu pergunto pra vocês, até quando o Corinthians vai sangrar? Até quando o Corinthians vai passar essa vergonha? Né? Porque pra mim, eu já tô com os meus 35 anos, pra mim, foi a maior vergonha que eu já passei como torcedor do Corinthians, foi ontem. Foi essa semana, né? Vamos puxar mais pra trás. Mas, na verdade, os caras deixaram se relaxar depois do Paulista. Então, pode ser também. Pode ser também. Pode, né? Tem grandes chances de ser isso mesmo. Thales Magno tá muito ruim. Boa noite. Eu já falei tudo que eu tinha que falar. Saudade daquele time máquina de ligeiro de 2011, 2012 e de 2015 e 2017. Ô, saudade desse Corinthians, Ademir. Complicado, mano. Complicado. Tanto dentro como fora de campo. Essa época aí. Se eu for puxar pra trás aí, anos 90, vixe Maria. Porque poderia ter as suas confusões, os seus roubos, as suas maracutaias. Lógico que tinha. Lógico que tinha. Eu sou da época de Dua Lipa, cara. Eu já tinha os meus 15 anos quando eu vi a bagunça baderna do Kia, de MSI. E deu polícia também. Na época todo mundo falou da bagunça, da baderna, sabe, de votação. Quem é contra fica sentado, quem é a favor fica em pé. Mas aconteceu a mesma coisa agora. Por causa de tira presidente, põe o vice, tira o vice, põe o presidente. A minha cadeira é minha, não, a cadeira é minha. Muitas pessoas comparando a vergonha, muita gente comparando essa vergonha de ontem com o rebaixamento. E não estão errados não, mano. E não estão errados não. Porque além do time ser uma merda que era em 2007, administrativamente, na administração, também estava. E aí é complicado. E aí é complicado você voltar a esses tempos áureos aí de 2011, 2012. É difícil. Senhor Bidon também tá jogando de terno morto. Porra, Franklin. Ô Frank, você que acompanha aí, vira e mexe, tá acompanhando. Eu sempre tô falando e vou voltar a falar. O que o Bidon é? Eu acabei de falar há 20 minutos atrás. A trombada que ele dá com o Bidu é o retrato da bagunça do Corinthians. Da bagunça do Esporte Clube Corinthians Paulista como um todo. Se um cara vem de Marte e pergunta pra você o que é o Corinthians hoje, eu quero saber hoje o Ancelotti. O Ancelotti veio ver o Corinthians, veio ver o Hugo Souza, né? Graças a Deus que foi só o Hugo Souza, senão ele ia se arrepender de ter convocado alguém. O Ancelotti, ô fulano, Corinthians, o que é hoje? Como é que tá o Corinthians hoje? É só fazer o recorte do Breno Bidon e do Bidu se trombando. É porque ele viu, o Ancelotti viu essa trombada, viu passe errado, passe pra lateral, passe pra trás. É jogador se trombando com o outro. É o Vitória quase fazendo gol. É zagueiro na marca do pênalti jogando a bola pra frente. O atacante só pegou de primeira. O Hugo Souza pegou. O Ancelotti viu tudo isso, gente. Esse é só um retrato do Corinthians. É só um retrato. Ele vai pegar o barco junto com o Maicon. Porra, mano, não é só... O Maicon ainda a gente entende que já é um jogador já cansado, já, sabe? Cansado. Mas o Bidon não, mano. O Bidon tem 20 e poucos anos de idade, velho. O Bidon não pode ser cansado desse jeito que tá, velho. De verdade, cara. Máximo Luiz Fernando, boa noite, se for possível,
Essa semana, o Máximo, é difícil, hein? Elivan, técnico ruim, esse Dorival. Então, eu não acho ele ruim, mano. É porque ele tá. O problema é que ele tá inventando moda. Ele tá inventando moda. É como você falou aqui agora, não existe deixar o Michael o tempo todo. Ele tá inventando. Ele tá inventando moda. Será que esse ano tá sendo o pior ano do Corinthians? Ou já teve pior? O XZ7, na administração, na Rua São Jorge, eu tenho a colocar que tá no top 3. Top 3 de ser o pior ano. Ano passado, né? De que já tinha começado do ano passado e começou e voltou esse ano. Top 3, cara. Top 3. Vai ter uns que vão falar, não, mas a confusão da MSI também foi uma baderna. Não, mas é porque com a renovação de transparência também era assim. Mas, gente, na administração Corinthians, no Parque São Jorge, tá assim, top 2, assim. Eu posso colocar em primeiro lugar ainda com desempate no saldo de gols. Aquele desempate no saldo de gols, mesmas vitórias, mesmo número de vitórias, mesma pontuação. Mas o desempate é no saldo de gols 2007. 2007, porque o Corinthians caiu. Mas se cair esse ano, aí, amigo, Matheus Vardier Saf. Olha, muita gente que tava com o pé atrás em relação a SAF, depois de ontem. Você é corintiano verdadeiro e sincero contra o Palmeiras na final do Paulistão, foi isso que você falou. Nossa torcida é foda e o goleiro Hugo Souza chegou chegando. A gente nem se lembra do nosso que aí não completou aqui. Ah, mas o Ademir, mas foi exatamente isso, cara. Foi a do Cássio, assim. Então, mas, mano, foi tudo bem que final não se, tudo bem que ontem o PSG ontem eu não me lembro de um time passar o carro numa final de campeonato, de qualquer campeonato. Eu não me lembro de um time passar o carro igual o PSG passou ontem. Eu não me lembro. Sempre em final de Copa do Mundo, em final de Paulista, em final de Brasileiro, quando tinha final, era 1-0, era pênaltis, era prorrogação. Só ontem na Champions League que foi assim um amasso do PSG. Um amasso assim, sabe? E aí muita gente fala, final não se joga, final se ganha. E foi o que o Corinthians fez. Mas mesmo assim, ganhou perigando de não ser campeão dentro de casa contra o seu maior rival. E antes, tudo bem que jogou muito bem contra o Palmeiras no Allianz, o Corinthians jogou muito bem, foi surpreendente para todo mundo. Só que teve jogos contra a Barcelona de Guayaquil, só que teve jogos contra a Universidade Central, só que teve jogos contra o Racing ano passado, contra o Flamengo com 1 a mais na Copa do Brasil, jogos contra a Juventude. Ali é aí que eu falo, quando vocês falam que o Dorival está inventando, nessa época que eu falei que o Ramon Dias estava inventando, foi nessa época que o Corinthians não conseguiu ganhar em casa, igual agora. Igual agora. Não conseguiu ganhar em casa do Juventude. E o Juventude tinha 2 a menos. É só vocês pegarem na memória aí. O Corinthians, o Ramon Dias estava inventando, igual eu falei, igual o Dorival está inventando hoje. E com 2 a menos, Campeonato Brasileiro. Antes de Memphis chegar,
Antes de Carrillo chegar, dava naquela draga do rebaixamento lá. E o Ramon Dias inventando moda, inventando esquema tático que o Corinthians não consegue. E não conseguiu ganhar do Juventude com 2 a mais na arena. E aí isso só vai cansando, né? Só vai cansando. Entendeu? Mas agora, assim, eu entendo, e agora é fácil falar que tem saudade do Ramon, entendeu? Esse tipo de jogadores só sabe jogar sem torcida, jogadores de várzea e ruim. Então, mas ô Hildo, se o cara não consegue jogar na Arena Corinthians, mano, aí fica difícil, hein? Melhor gramado do Brasil, uma das melhores instalações possíveis para um jogador, até mesmo para o visitante fazer o seu trabalho. Porra, e mesmo assim os caras não conseguem. Porra, aí é difícil. Aqui na Paraíba nós já tínhamos colocado para correr na porrada. Ô Hildo, já vai acontecer isso aí. A próxima notícia é sempre a pior. X17, repito a mesma resposta que eu acabei de falar. Já vai acontecer isso aí. E aí você vai me ver aqui na live puto da vida com a situação do Corinthians. Puto da vida. De verdade, o Corinthians tá cada vez pior, Aninha. Eu não sei a saída, sabe? Eu vejo pessoas falarem assim, jornalistas, até mesmo pessoas lá de dentro, que falam assim, não tem, nem a renovação e transparência tem opção de entrar e fazer alguma coisa. Porra, cara, aí é difícil, mano. É difícil. Depois que o Dorival entrou, o Corinthians não é mais o mesmo. Dorival não sabe escalar o time, porque não colocou... acho que é o Garro no primeiro tempo. Então, Aninha, eu acabei de falar isso, mano. Acabei de falar isso, velho. Acabei de falar isso, mano. Eu achava. Quando eu vi a escalação, eu falei, mano, por que já não coloca o Garro no começo do jogo, mano? Aí o X17 responde aqui, a questão é que também o time está sendo afetado por conta da política do clube. Isso é certeza, mano. Isso é certeza. Luiz Henrique, Ramon Dias está fazendo falta. Pode ser. Os gols que perde no começo do jogo faz muita falta, Rian. Se for ver o Thales Magno, ele perde no começo do jogo, ele perde no meio do jogo. No meio do jogo, igual o sábado passado, ele perde no final do jogo, igual foi hoje no segundo tempo. Aí é complicado, mano. É complicado, cara. É complicado demais, mano. Demais. De verdade, mano. De verdade. Bom, gente, eu acho que eu já falei tudo que tinha que falar aqui. Do que é o Corinthians. Do que é a situação que nós estamos passando. Sabe? Tanto é pior fora de campo, sabe? Você vê algumas coisas assim, você fica... Você fica assim falando assim, pra quê, mano? Pra que vim aqui falar com vocês de Corinthians? São coisas assim que... E eu não tenho lado nenhum, mano. Meu lado é o Corinthians, sempre foi, desde os meus 5 anos de idade, cara. Desde os meus 5 anos de idade, o meu lado sempre foi o Corinthians, mano. Eu não tenho político de estimação nem em presidências da república, governador do estado, prefeito. Piorou, sabe, que são coisas que eu não decido. Se eu não fizer por mim, sempre eu vou achar que o país é uma merda. Sabe? Mas mexer com o Corinthians é pior. É pior, você vê essa bagunça, igual a política do Brasil, no seu clube.
ser matéria de jornal. Amanhã vocês vão ver, cara. Amanhã vocês vão ver em todos os jornais. Não é só Jogo Aberto, não é só Globo Esporte. Já falei isso segunda-feira passada. Não é só Jogo Aberto, não é só Globo Esporte, não é só Sport TV, não é só ESPN. Gente, o Corinthians está passando no Cidade Alerta, cara. O Corinthians está passando no SPTV. Ontem já passou no SPTV. No Brasil Urgente. No Jornal do SBT. E é difícil, cara. É difícil. Ser corintiano é assim. Ser corintiano é ser feliz na hora ruim ou boa. Mas ô Bruno, essa tal felicidade, como já dizia, só pra contrariar, tá cada vez mais difícil, mano. Mais difícil, sabe por quê? Não é por questão de ser mimizento ou de ser Nutelinha que só quer na hora boa, não. É uma sensação assim de que você tá torcendo pra quê? Tem muita gente já pensando nisso. Você tá torcendo pra quê? Você tá torcendo pra quem? Você tá torcendo pra quem dá certo? Entendeu? A sensação de ser Corinthians é outra coisa, na derrota ou na vitória, né, Rian? Eu concordo com você. Eu concordo com você. Mas tem horas que cansa, meu irmão. Tem horas que cansa, velho. Você vê a situação de que parece até criancice, cara. Parece não, né? Você ter uma situação, não importa o lado, não quero saber quem eu tô do lado de quem, eu concordo com quem. Mas você vê uma situação do cara falar assim, ó, eu tive que chamar o policial pra sentar na minha cadeira, porque se eu... Voltando, porque é tão absurdo que eu tenho que falar pausadamente. O cara vira na imprensa e fala assim, eu queria ir no banheiro. Eu queria ir no banheiro e eu tive que chamar um policial para sentar no meu lugar, para que o fulano não sentasse no meu lugar. Gente, desculpa, câmera. Desculpa, mano. Desculpa, mas... Desculpa. Pablo, que time horrível. Se fosse só o time, ó, Pablo, tava bom, hein? Se o Corinthians estivesse nadando de braçada fora da Neoquímica Arena, Rian, eu vi o cara falando isso. Eu não vou sair. Ô policial, senta aqui na minha cadeira pro fulano não sentar no meu lugar, porque eu vou no banheiro. Isso é prézinho, cara. Isso é prézinho. É pré. Não é nem ensino fundamental. No antigo ensino fundamental. Mas o Corinthians tá assim. Mas o Corinthians tá assim. Meu Deus, acontece. O que acontece? O que acontece com esse time, mano? Mano, o que acontece com esse clube, né? Pior que tem isso, né? Dá vergonha. Mano, eu postei o vídeo do cara dos Gaviões batendo de frente com o Augusto. Acho que tá dando quase 20 mil visualizações. Ao invés das pessoas falarem assim, estamos aqui pelo Corinthians, estamos aqui pelo bem do clube, estamos bem aqui pelo bem do Corinthians, por conta de sair da situação, não. Os comentários são o seguinte: eu sou pró Augusto, eu sou a favor que o Augusto seja preso. Isso aqui. Isso aqui.
O que você quer disso aqui? E não é só quem comenta, não. Não é só quem comenta, não. O pior não é quem comenta, porque quem comenta tá com o celularzinho na mão e não tá lá dentro. O pior é que nego lá dentro tá pensando até pior do que essas pessoas que tem político de estimação, né? Igual tem político de estimação nas eleições. Ah, eu sou Lula. Ah, eu sou Bolsonaro. Se minha mãe não ser Lula, eu não falo mais com ela. Se o meu irmão, se o meu primo não ser Bolsonaro, eu não olho na cara dele. E tem gente lá dentro do Corinthians que aplaude político, que defende político, que defende uma base, sei lá, um grupo, mas não defende isso aqui, ó. Não defende isso aqui. Porque se o cara que sentar na cadeira lá, quem for, não sei mais quem é agora, e defender isso aqui, pra mim o Corinthians já começa a bater campeão brasileiro. Mesmo com dívida, mesmo com 2 bi de dívida, mesmo com não paga arena. Mas se o cara que entrar lá, eu sei que não é só um, né? Mas se as pessoas entrarem para defender igual o Vicente Mateus lá atrás, né? Para defender isso aqui, o Corinthians já começa a bater campeão brasileiro. Porque a gente sabe que o Corinthians consegue. É só vocês verem em 2017. O time que era, o jeito que jogava, Carille, e o primeiro turno inteiro o Corinthians não perdeu. O jeito, na minha opinião, é virar SAF. O Corinthians deixa de ser clube do povo. Faz tempo, ao meu ver. Exatamente. Claro. Mesmo que vá contra as ideologias do clube, essa dívida, ao meu ver, é impagável. Claro. Com certeza é. Por isso, o Pablo MC, as pessoas que ignoravam, que falavam, não, isso não pode, SAF não. Tem muita gente já repensando a questão de SAF. Porque desse jeito não dá. Desse jeito não dá, cara. Desse jeito não dá. Aí muita gente vem falar comigo, falando assim, SAF não é só do estilo do Vasco. SAF não é só do estilo do Galo, do Cruzeiro. Tem SAF que o Corinthians não muda. Do CT pra frente, o Corinthians vai ser o mesmo. A SAF vai ser onde está dando problema. É onde que está dando problema? No Parque São Jorge. O nosso problema hoje não é Thales Magno. O nosso problema hoje não é o Maicon. O nosso problema hoje não é o Rodrigo Garro que tá machucado. O nosso problema hoje não é o Yuri Alberto que tá com a coluna ferrada daqui 2 meses. O nosso problema é o Parque São Jorge. Vitão, se a salvação do Corinthians for virar SAF, eu apoio. Só quero o melhor pro clube. Então, Vitão, muita gente que renegava até o ano passado a questão da SAF, depois desses acontecimentos desse ano, e de ontem principalmente, não tirando a identidade do Corinthians. Gente, o Fortaleza, tudo bem que o Fortaleza tomou de 5 hoje do Flamengo. Mas, gente, o Fortaleza não é essa draga que tá hoje. Na administração, jamais, fio. Jamais. Jamais. O Fortaleza, o Bahia, ou até o Mirassol, Red Bull Bragantino. Não tô falando time, tô falando clube. Administrativo. Gestão. Eles dão um banho
em Corinthians, Santos, São Paulo, Vasco. Eles dão um banho. O Red Bull Bragantino, até agora, era líder do Campeonato Brasileiro. Aí vocês vêm falar pra mim que não influencia a bagunça na administração e o time? É só ver o que o Red Bull Bragantino fez com o Vasco em pleno São Januário ontem. É só vocês ver o que o Mirassol fez no Morumbi contra o São Paulo semana passada. É só vocês verem o que o Fortaleza fez aí há 5, 6 anos atrás. Eliminando até o próprio Corinthians de uma semifinal de Sul-Americana. Administração, pô. Administração. O estilo do Bayern é muito bom. Então, cara, e o Bayern perdeu sua identidade? O Bayern deixou de ser o Bayern? Tem mais time aí. Tem mais time aí. Da própria Alemanha mesmo que é assim. Vitão, criado por operários, afundado por empresários. Então. E o pior, ô Vitão, que não é nem isso, mano. É também isso. Só que, mano, a pessoa que se diz corintiana fazer esse tipo de coisa. O modelo do Bayern é muito interessante. Eu já ouvi falar. SAF não é a solução. Falta gestão transparente. Então, Emerson, mas não dá, mano. Tudo bem, eu se for pro Corinthians ser igual é, sabe? Mas acertar é o que eu acabei de falar. Se tiver um cara que seja votado, seja eleito e tiver amor por isso aqui, o Corinthians não precisa de SAF e o Corinthians bate no mínimo o campeão brasileiro. O difícil, Emerson, é achar essa pessoa. É achar a tal da gestão transparente hoje no clube. Isso é que é difícil. A gestão transparente todo mundo concorda que tem que ser. Querendo ou não, a titia Leila, ela faz a gestão transparente. Ela faz gestão transparente. Você acha que é mole falar isso? Que a gestão do Palmeiras dá um banho na gestão do Corinthians? Porra, tá aí os resultados nos últimos anos, pô. A do Flamengo tá aí. E não é SAF. Só que tem essa pessoa dentro do Corinthians que põe o pau na mesa e fala assim, chega. Igual foi o Flamengo, acho que é Bandeira de Melo, fez há 12 anos atrás. Flamengo fudido. E olha o que o Flamengo é. O Palmeiras fudido, 2 vezes Série B, sem Mundial, tinha uma Libertadores só. O Paulo Nobre chegou também há 11, 12 anos atrás. E olha o que o Palmeiras é hoje, cara. Vendendo o Estevão pelo valor da dívida do Corinthians. Vendendo Estevão, Hendrick, tinha mais um lá. Os 3 juntos era o valor que o Corinthians precisa para sair dessa situação. Você acha que é bom pra mim falar isso? Mas tá aí as notícias, é só você jogar no Google e ver, pô. Eu quero ver quem é que vai bater o pau na mesa e falar, eu vou fazer uma gestão transparente. Dá uma pesquisada na SAF do Bayern de Munique. Apesar que são timinho e como gerenciaram um estado comparando uma nação. Então, Emerson, mas dá pra fazer, mano. Dá pra fazer, sabe por quê? Porque é timinho, beleza, é timinho. Só que o que lucra, o que o Fortaleza lucra, e ser o que o Fortaleza é hoje, administrativamente, e que o Corinthians lucra. Se você tem uma gestão com Fortaleza, sei lá, com uma folha salarial de 4 milhões e
Coloca o Fortaleza, Red Bull Bragantino. Coloca o Fortaleza, o Red Bull Bragantino nas cabeças. Se você tiver uma gestão igual com o Corinthians bate campeão da Libertadores de novo, meu amigo. O Corinthians vai pro Mundial de novo, mano. O Corinthians começa a ganhar brasileiro. Então, mano, se o cara consegue com 300 milhões de reais só de lucro, de sei lá, consegue fazer o Red Bull Bragantino ser líder do brasileiro hoje, ser o G4 do brasileiro, se ele pegar e fazer a mesma coisa com o Corinthians, eu acho que se encaixaria e não perderia identidade. Sai um e entra outro. Não. SAF sim, não dá. Querem só o poder. Então, cara, é difícil, cara. Mas acho isso de gestão transparente no Corinthians é quase uma utopia. É basicamente isso, Pablo, que eu falei. É basicamente isso que eu falei. Craque Neto na presidência, será que vira alguma coisa? Eu vi rodando esse assunto por aí, então, Vitão, toda vez roda esse assunto do Neto. Mas, mano, de verdade, ele vai largar a Band pra ter polícia na cadeira dele, mano? Muita gente não gosta do Neto, tudo bem. Mas, mano, compensa pra um ser humano largar tudo o que ele conquistou, sabe? Pra ser presidente do Corinthians? Que elenco lixo. O Flamengo metendo 5 no Fortaleza. Não dá pra empatar em casa com Vitória. Esses jogadores não merecem vestir esse manto. Não dá. Empatar em casa com Vitória não dá. Sacanagem. Então, aí é o que eu falo, Pedro Camisa 7. O Flamengo meteu 5. O Palmeiras, quarta-feira, meteu 6. E o Corinthians, mano? E o Corinthians, velho? Será que é só jogador mesmo? Será que é só os 11 ou os 22 que são relacionados que é o problema? O Flamengo meteu 5 hoje. O Palmeiras meteu 6 na quarta-feira. Porra, mano. Desculpa, cara. Desculpa. Neto na presidência pra mim seria outro tiro no pé, ao meu ver. Então, mas o Pablo, eu nem sei nem se ele quer mais, mano. Ele tem mais informação do que nós, ele tem mais acesso do que nós, ele vem das... Amanhã ele vai meter o pau amanhã. Ele vai falar muita coisa do que aconteceu ontem. Mas será mesmo, mano? Teve o outro também que foi... Que ele fica falando, que ele vira e mexe e fala... Que ele foi chamado aí pra tentar ver, foi o Benja. Que ele é conselheiro também, parece, do Corinthians. A família, a mulher dele já brecou ele, velho. Isso na época, agora. Antes do Augusto. Com o Duílio lá. Vem ser presidente, a gente vê que você é sócio do clube, que você é conselheiro, você vota, você é Corinthians. Vem tentar aí. A mulher dele já brecou, mano. A mulher do Benja já brecou. Ele mesmo fala, a minha mulher já brecou. Já brecou. Minha família já falou, não. Cara, não é culpa do técnico. E o pior é que os torcedores do Timão acham que é o técnico. Vira a gente a culpa dos jogadores ganhando 3 milhões pra isso. Então, o Pedro Camisa 7, mas assim, tudo bem que não pode só colocar a culpa no treinador. Tanto que eu fico batendo muito aqui no Thales, no Bidon, no Kaká, no André Ramalho. Mas o treinador também, mano. Colocar o Martinez de lateral, praticamente de ponta direita. Esse modelo no Corinthians não dá mais, né, Pablo? Assim, eu não quero tomar partido assim de SAF, dessas coisas assim, mas de verdade mesmo, cansa, mano. Cansa demais ver essas raposas, ver esses ratos igual muita gente fala. Ver essas mesmas pessoas. Só ver o Santos como tá. Então, mano, mas aí que tá o Pablo. O Santos já tá namorando com a possibilidade de ser SAF. Tá namorando a possibilidade de ser SAF. A torcida deles lá, eu acompanho o Sormani lá, que ele fala, que ele tem um canal
que só fala do Santos, ele tá pedindo pelo amor de Deus pro Santos virar SAF. E é o Santos, cara. E é o Santos. O Santos tem sua história também. Entendeu? Vitão, que partida lixo do Memphis. Mais uma partida terrível. Mas ô Vitão. Mas ô Vitão, eu falei na terça-feira no pós-jogo e volto a falar. O passe que ele dá pro Thales Magno, só bater pro gol, e o Thales não consegue. Teve outra jogada que ele dá de novo, ele joga no Bidon. Bidon perde a bola. Desculpa, cara. O Memphis não é uma máquina. Ele não jogou bem, de novo. Mas ele não é uma máquina. Ele não é uma máquina. Pra ficar toda hora jogando a bola pro cara e o cara não conseguir fazer o que tem que fazer. Eliseu tá querendo inventar a roda. Tem que pegar o que deu certo recentemente e tentar melhorar o que tava ruim, que era a defesa. Então, Eliseu, exatamente. Por isso que não dá pra ficar passando pano muito pro Dorival mais não, mano. De verdade, não dá pra ficar passando mais pano não. Vitão, 4 milhões pra isso? Tem que virar SAF logo. Não adianta cobrar muitos jogadores, na minha opinião. Esses caos políticos tá nitidamente afetando o futebol. Pablo, mas é o que eu falo. É o que a gente acabou de comentar aqui, conversar aqui. Não é à toa que o Fortaleza saiu da 3ª divisão e tá onde tá, mano. Disputando Libertadores, disputando Sul-Americana. Gente, o que era o Fortaleza nos anos 90, o Fortaleza não era nada. Olha o Red Bull Bragantino, gente. O Red Bull Bragantino, tudo bem que o ano passado ele quase caiu, mas hoje o Red Bull Bragantino tá dando tapa na cara do Vasco em pleno São Januário. Gente, o Mirassol, gente. Depois eu vou ver qual é a classificação do Mirassol. Mas o Mirassol quase ganha do Inter no Beira-Rio. O Mirassol ganha do São Paulo no Morumbi. O Mirassol ganhou hoje do Morto Sport de novo. O Mirassol ganhou do Corinthians. O Mirassol está deitando no Campeonato Brasileiro. E é o quê? Não sei se é SAF, mas a gestão lá e é o Paulinho que tá lá. A gestão é diferente, pô. A gestão é diferente. Para um time que muitos diziam fazer 6 pontos. Com o Mirassol a gente vai fazer 6 pontos. O Mirassol e o Sport, esses daí vão voltar para a Série B. Tá mais fácil hoje. Santos, Grêmio, Corinthians nem tanto, porque olha, São Paulo só tem 2 vitórias no campeonato, gente. Que também tá uma baderna desgraçada, quase 1 bilhão de dívida também. Entendeu? Vou falar mais, a Gaviões é contra a SAF, pois é conveniente ao meu ver. Olha, Pablo, eu não sei, mano. Sabe por quê? Porque é o mesmo medo, não é só questão que é Gaviões. O mesmo medo que nós temos com o SAF é o mesmo medo que os Gaviões têm. Do Corinthians ser tomado e ninguém poder mais decidir nada. Entendeu? Do Corinthians ser comprado e falar assim, não. Aqui agora vocês só vão lá na arquibancada torcer. Esse é o medo de muita gente que torce o nariz com o SAF. Não é só o Gaviões, não. O Gaviões tem poder, tem acesso, mas muito torcedor comum que eu converso, que eu ouço, que eu falo, que eu comento aqui. Muita gente sem ser Gaviões, sem ser de torcida organizada, fala assim, o Corinthians não pode ser vendido, porque senão eu não vou ter mais acesso a nada. O Corinthians vai virar uma empresa, o Corinthians vai ser frio, o Corinthians vai ser uma empresa de futebol, entendeu? Não vai ser mais democrático. Esse é o medo de muita gente. Mas tem SAF que não é assim. Tem SAF que só pega só o clube Corinthians e o futebol. A arena é de vocês, pode ficar. A arena é de vocês.
a arena, o time, ainda vou dar dinheiro ainda pra contratar. Tem SAF assim. Agora, tem SAF que é igual o Vasco, que ninguém pode falar nada. Esse é o medo do corintiano. De ser um Vasco que ninguém pode falar nada, que não tem como fazer nada. De um Cruzeiro. Entendeu? Até que o Cruzeiro ainda tá. Tá bem ainda. De um Atlético Mineiro, gente, o Atlético, ninguém fala, mas o Atlético Mineiro tá na mesma condição que o Corinthians. E ninguém fala nada. O Atlético Mineiro, ele está devendo pro Corinthians. O Atlético Mineiro consegue a façanha. Estádio novo, a mesma coisa. Estádio novo. Jogador ganhando 2, 3 milhões. O Atlético Mineiro, que não tem a grandeza do Corinthians, está na mesma situação que o Corinthians, velho. Então, se já aí começar a explodir algumas coisas aí relacionadas ao Galo, não se espantem, porque tá foda. Gente, eu vou a última aqui, pra mim o Corinthians não é democrático faz tempo. Então, ô Pablo, o que queria mudar, né? Pela força que a Gaviões tem, não ter a moral de expulsar esses dirigentes me mata de vergonha tão quanto esse time. Então, Rildo, mas sei lá, mano. Não sei, cara. Eu não sei se essa bagunça toda ajudaria a fazer igual antigamente com o do Alibi, sabe? Pressionar, cobrar, beleza, mas tirar com esse estatuto de 1960 usado assim em 2025, eu não sei, mano. Eu não sei mais de nada, cara. Não sei mais de nada. Realmente, se eu for ficar aqui falando. Gente, tô indo nessa. Muito obrigado a todos vocês aí pelo papo de tudo, de Corinthians, de Clube Corinthians, do time Corinthians. E vamos nessa, né? Agora vamos ver o que acontece agora. Agora o Corinthians só joga dia 12, dia dos namorados, contra o Grêmio, lá na Arena do Grêmio, né? Não ganhou aqui. E agora tem que enfrentar o Grêmio. Então o Grêmio também, vou falar, viu? Vai ter um espaço aí de 10 dias aí praticamente aí do jogo de hoje para dia 12. Vamos ver se a política do Corinthians vai me deixar em paz. Eu sei que não. Eu sei que amanhã, a qualquer momento pode acontecer de eu aparecer aqui de novo. Aqui na Paraíba a gente faz esse modelo. Rildo, aqui em São Paulo era esse modelo, mas eu não sei se os tempos de hoje acontece, sei lá, mano, não sei. Eu não sei se melhoraria, se pioraria. Ontem já tava num limite assim, e aí tropa de choque, gente fazendo BO. Hoje o mundo não é mais aquele, sabe? Mas estamos juntos. Qualquer coisa, qualquer novidade a gente vai postando, a gente vai colocando vídeo, a gente vai aparecendo aqui para conversar com vocês sobre. Não sei o que vai acontecer a partir de amanhã, se vai ter novidades amanhã, quem vai ser o presidente amanhã, quem vai mandar no Corinthians amanhã. Mas o Corinthians precisa de ajuda, cara. Corinthians, ainda no campeonato, o Corinthians está nas oitavas da Copa do Brasil, beleza, mais ou menos, vai beleza. O Corinthians está em 10º lugar no campeonato, não está na zona de rebaixamento. A gente pode pensar pelo copo cheio, né? Que não está na draga do ano passado, né? Mas fora de campo tá só por Deus mesmo. Tá feia a coisa. E pelo que eu sei, vai piorar. É isso que me deixa mais puto. Mas vamos torcer que não seja isso. Gente, boa noite a todos. Um bom final de domingo. Uma boa semana pra vocês. Tamo junto. E vai Corinthians. Vamos ver, né? Vamos ver o que vai dar. Tamo junto, gente. Obrigado. É nóis. Valeu pela atenção, pela conversa, pelo bate-papo. Tudo pelo Corinthians. Tamo junto, gente. Valeu. Fui.